Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Preza, nosso Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um livro de um tema muito instigante, que tem a ver diretamente com a política atual, que é o niilismo como pensamento político e como utopia também, de certa forma. E para isso a gente vai falar um pouco sobre esse romance de Vladimir Bartol, Alamut. Essa edição aqui está bem desgastada porque livros assim interessantes eu uso bastante, carrego para lá e para cá. Foi publicado pela Morro Branco editora que eu nunca tinha ouvido falar. Tem um belo acabamento, capa dura, não é muito caro na Amazon. Então acho que vou comprar um outro porque esse aqui meu já foi pro Beleléu. E é um romance longo, tem em torno de 570 páginas. E trata exatamente desse assunto que eu falei, do niilismo como um pensamento político, como uma projeção utópica, né? Bom, e do que trata o livro em si? O livro trata do Hasan Saba, que foi conhecido como o velho louco da montanha. Foi descrito pelo Marco Polo pela primeira vez para o Ocidente, mas ele já era conhecido de cronistas orientais, principalmente chineses e hindus. E o Hasan Saba, ele foi líder de um grupo religioso, uma espécie de facção, de defecção, de radicalização dentro do grupo xiita. Ele foi, então, digamos assim, chefe religioso e militar desse grupo, que são os ismaelitas. Foi um grupo que teve bastante força entre a época que ele surgiu, que foi mais ou menos 1050 até 1100 e poucos, né? Depois ele teve outros líderes importantes, esse grupo ismaelita radical, e que se organizava nessas fortalezas numa região do Irã, perto de Isfahan, principalmente, uma região ali do central do Irã, que seria hoje Irã, da Pérsia na época, né? E acabaram esmagados e depois exterminados, né? Na época, números gigantescos, tipo mais de 200 mil pessoas mortas, pelos tártaro-mongóis da Horda de Ouro, de Ulago, né? Célebre Khan, né, dos tártaros. Mas o que tem de especial o Saba, né, o Hasan Saba, ou como Hassami, eu já vi também essa tradução, né? Ele montou um grupo em Alamut, que foi essa fortaleza que ele tomou com o mínimo derramamento de sangue. Aí tem várias versões, né? Ele formou um grupo chamado Fedain, que seria mais ou menos, ele era um Dai. Tem muitas traduções diferentes para isso, mas lá na região da Pérsia, do Irã, o Dai seria uma mistura de missionário, líder religioso e chefe militar. E os Fedain eram um grupo de fanáticos, né, quer dizer, uma tropa de elite, digamos assim, islâmica, dessa facção, né, dessa ramificação, né, do xiitismo, que eram os ismaelitas, né? E eles acreditavam que o Saba, ele tinha mais ou menos a entrada, aí já começa a entrar um pouco de lenda, né? As chaves do paraíso, né? Então eles aceitavam matar os inimigos assim com desprezo completo pela própria integridade física, porque eles achavam que estariam no paraíso num outro momento. E aí vem, digamos assim, a maneira como o Hassan Saba, né, fazia para evocar essas imagens, né? Ele, em Alamut, numa área, né, que seria os Jardins, que era uma fortaleza mais ou menos grande, nos Jardins de Alamut ele construiu uma espécie de harém de escravas, porque está fora, né, ele não tinha autorização de ter várias esposas, né, pela lei corânica, e ele tinha essas mulheres
e ele as transformava mais ou menos, fazia um teatro, como se elas fossem as virgens, né, do paraíso, para esses jovens que não tinham contato com mulher, inclusive, né? Então, e para ficar mais fácil deles as uris, né, que são as mulheres, as virgens do paraíso, e para ficar mais claro que eles estão, digamos assim, nesse no paraíso de corpo e alma, né, o concedido pelo Hassan Saba, que era conhecido como Sayaduna, né, que era mais ou menos como se fosse o grande líder, né, o líder máximo, o amo. Ele dava o ashish, né? Então, pela lenda e um pouco pela realidade, esse grupo de Fedaim se transformaria nos chamados Hashishins, né? Que daria origem ao termo assassino em praticamente todos os idiomas, que é um termo, é uma espécie de estrangeirismo, né? Porque todos os idiomas têm o homicida, o murder, né? O meurtrier, mas o assassin, né? O assassino, ele entra por essa tradição. Então, para você ter uma ideia do impacto cultural desse cidadão a partir da descrição do Marco Polo, isso cresceu muito na Europa. O que aconteceu com Saba, só finalizando, ele faleceu de causas naturais. Consta que Alamut era inclusive um lugar que tinha bastante espaço para filosofia, discussões de artes, né, ofícios, essas coisas. Embora militarmente tivesse uma rigidez férrea, que é o que a gente vê até hoje nos Mujahideen, né, do Irã e tal. Mas ele faleceu, entrou o Burzug Umit, que foi o seu sucessor, e outros, né? Eles continuaram tendo uma espécie quase de república centro-iraniana, ou né, califado, ou sei lá, emirado centro-iraniano durante muitos séculos, pelo menos mais 150 anos depois do falecimento de Sayaduna, né, de Hassan Saba. Só que o problema é que eles foram, como eu falei, destroçados pelos tártaros, que não tinham medo, né, desses esquadrões suicidas, que tem um valor mais ideológico. Interessante que isso foi bem claro no romance. Então o que fizeram? Massacraram a população civil ao redor das fortalezas, minando, né, o apoio com comida, com novos soldados, e atacaram as fortalezas menores onde estava um dos líderes religiosos, um emir, se não me engano. Esse emir foi pressionado a se render e a Alamut foi praticamente entregue sem luta, porque era uma fortaleza relativamente bem posicionada e quase inexpugnável, né? Então, no fim, entregue praticamente sem luta. E aí, quando os tártaros mongóis tomaram, destruíram tudo, né? Queimaram a biblioteca, tinha uma biblioteca gigantesca em Alamut, com todos os registros das atividades de Saba, né? Como mencionei, ele era uma pessoa muito viajada, né? Mencionei, ele tinha interesse nas artes, na geometria, né? Então, eles mandaram queimar, uma meia dúzia de volumes só se salvou, e foi isso, né? O pragmatismo esmagou o fanatismo, né? Mas se bem que a verdade é que um gera o outro. Enfim, a Europa então, a partir de Marco Polo, no final da Idade Média, descobriria o Hassan Saba. Só que essa narrativa ela se tornou meio que uma espécie de detalhezinho de orientalismo nas mãos de um William Beckford, dos tradutores das Mil e Uma Noites, né, tanto Galland quanto o Galland, né, quanto o Burton. A narrativa ela só começaria a ganhar um novo sentido nas mãos dos românticos, não é? O Théophile Gautier, por exemplo, ele tinha um clube de usuários contumazes de narcóticos, né, que era o Clube dos Achichins, né? Então começou-se a figura, né, do Sayaduna, né, do Hassan Saba, começou a voltar a ser discutida e até reverenciada um pouco na Europa.
E isso, a partir do não é, digamos, uma pura coincidência. O romantismo, ele criou uma, digamos assim, uma visão política mais voluntarista que alimentaria o niilismo como visão política, o niilismo político. E o niilismo político, ele não é. E aqui a gente está chegando no livro, como o Vladimir Bertol bem percebeu, o niilismo político ele alimenta a, essa, essa visão de um indivíduo como o Saba, né, que é capaz de tudo para conseguir o poder. Ah, mais ou menos em 1869, em 1844, uma editora mais ou menos clandestina publicou, alemã, acho que em Leipzig, agora não lembro, publicou O Único e Sua Propriedade, de Max Stirner. Esse é um dos tratados políticos mais escabrosos e mais subversivos da história da humanidade. Que eu digo Marx, que dedica um bom pedaço da ideologia alemã só para refutar, atacar, na verdade, mais que refutar, o Stirner, né? E o Max Stirner defendia que a preservação de uma certa individualidade anárquica dependia do crime, né? Não dependia da compactuação com as instituições, porque as instituições eram miragens. Então, se você precisa fazer algo, faça, né? Mesmo que isso extrapole os limites morais, éticos e jurídicos de um dado momento histórico. Poucos anos depois, o Bakunin, o grande líder anarquista, que já foi resenhado aqui no Biblioteca Submersa, ele teve uma briga muito séria com Marx. Ele tinha muitas brigas com Marx, eles discordaram de praticamente tudo que não fosse um ideário socialista de queda derribada, né, do capitalismo e de reestruturação da sociedade em bases socialistas. Acho que a única coisa que eles tinham de concordância, mesmo assim variava muito metodologia e tal. E o Bakunin, uma das discordâncias que ele tinha muito grande com o Marx, é que o Marx não tinha nenhum problema em fazer programas de partido político, ele até gostava, acho que era uma espécie de passatempo. Programas de partido X, né? Ele participou de vários. O Bakunin, ele preferia uma preferência por sociedades secretas, que realizavam conjuras, conspirações e atentados. Sociedade secreta em política também não é uma novidade, né? Aqui a nossa Inconfidência Mineira está calcada numa espécie de sociedade secreta, mas uma sociedade secreta de gente rica que não fazia nada. O Bakunin queria uma sociedade secreta de pessoas que fizessem atentados políticos, né? Então ele começou a trabalhar, né, uma perspectiva do anarquismo se organizar nessas sociedades fechadas, de militantes bem doutrinados, né, num grupo de liderança e num grupo mais geral de fanáticos. Um dos seus, digamos assim, não digo colaboradores, mas um dos seus adeptos, chamado Sergei Nechayev, escreveu em 1869 um livro chamado Catecismo do Revolucionário. É muito parecido com o título do Bakunin que eu resenhei aqui, mas é diferente, não é o mesmo livro. O Catecismo do Nechayev defendia exatamente que o revolucionário ele tinha que, essa estrutura que eu falei, de uma base fanática e de um topo, né, de militantes, digamos assim, abnegados e com uma doutrina férrea, né, com uma disciplina férrea. E ele defendia abertamente que você tem que abandonar a sociedade e lutar contra ela com todas as forças, todas as armas, literalmente, que você tem em mãos. Essas ideias alimentaram o chamado niilismo político russo, que é célebre, especialmente no Partido Socialista Revolucionário. Já resenhei também um livro sobre isso, que é O Cavalo Pálido, em que chega um determinado momento que a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo direito, ou para que ela está fazendo aquilo, para que exatamente vão matar esse cara, mas eles iam e matavam, com bomba, inclusive, né? E isso começou a se espalhar pela Europa, de tal maneira que só 3 anos depois da publicação do Catecismo do Revolucionário, pelo Nechayev, em 1872, o Dostoiévski publicaria o primeiro grande tratado sobre niilismo político que tem direta relação com o Alamut, que é os demônios, né? Os demônios
Dostoiévski é uma obra extremamente impactante. Como outras coisas do Dostoiévski, ela trepida muito, né? Tem uma variação grande de ritmo, tem momentos ali que você lê como devora, né? Tem momentos bem mais complicados, descritivos, mas uma coisa que ele define bem são os dois personagens nihilistas, que é inesquecível a caracterização deles, que é o Stavrogin, que inspirou um pouco um filme que eu resenhei recentemente, que é Os Deuses Malditos, né? O protagonista, né? Que acaba virando o herdeiro da fábrica. E o Kirillov, né? Acho que é Kirillov, que é o engenheiro que defende, não é? Uma espécie de moto, né? Uma espécie de lema, que vai ser o lema deste livro aqui, exatamente do Alamut, que é o seguinte: nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então o Kirillov defende que ele tem que se matar, porque como nada é verdadeiro e tudo é permitido, o ser humano se torna Deus. Então ele precisa demonstrar, por um ato de aniquilação e não um ato de criação, que também é um ato de criação, de certa forma, que ele está além daquilo que aparentemente, né, é uma contingência da natureza. Essa é a primeira. O próprio Bakhtin, que é talvez o grande analista de Dostoiévski, especialmente da poética, no sentido de construção de discurso, né, de linguagem, do Dostoiévski, ele reconhece, né, como o Dostoiévski se apoia nesse lema, nada é verdadeiro, tudo é permitido, para a construção dos demônios, só que dotando esse lema de uma certa capacidade polifônica, né, que a gente poderia chamar de... Ela não tem um sentido só, ela é polissêmica também, né? Bom, voltamos então a Alamut. Bom, uma coisa importante antes de irmos diretamente para Alamut, para reconhecer, é que essa estratégia anarquista, que ainda era anarquista em Os Demônios, ela foi rapidamente absorvida por outros movimentos políticos. O próprio anarquismo ainda, né, se utilizou bastante. Alexander Berkman tentou matar o dono das mineradoras do Homestead, né, nos Estados Unidos, com um tiro, assim, entrou sozinho para dar um tiro nele, sabendo que ele talvez nunca saísse vivo, né, dali. Não conseguiu, né? E a Primeira Guerra Mundial começou exatamente com um atentado clássico nihilista, né, com a morte de Francis Ferdinand por um revolucionário. Um grupo pequeno, mas um que estava ali e executou. E a morte do Francis Ferdinand dá um pouco a dica. Nacionalistas, outros grupos políticos absorveram essas ideias do Bakunin, do Nechayev, né, e começaram a aplicar na tentativa de, por exemplo, de libertação nacional, né, de nações, assim, e aí começou a degringolar um pouco o aspecto anticapitalista, né, um aspecto mais revolucionário em si do nihilismo, e a gente começa a transição para o outro lado. Mas aí entra Alamut. Essa obra foi lançada acho que em 1930 e tantos. Deixa ele mencionar aqui. 1936, alguma coisa assim. 38. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? Praticamente ali há 2 anos do início há 1 ano do início da Segunda Guerra. E é de autoria de Vladimir Bertol. É um escritor esloveno, a obra foi escrita em esloveno. E eu reputo um pouco isso, né, essa questão idiomática, ao pouco reconhecimento dessa obra. Tudo bem que, em termos formais, o Vladimir Bartol, né, você está falando Bertol o tempo todo, é Bartol. O Vladimir Bartol, ele fosse bem menos, ele arriscasse muito menos que um Kafka, ou mesmo que um Else Lasker-Schüller, que também escreveu, ou um Yeats, né, que foram autores que escreveram um pouco sobre um Oriente místico, né, desde ali do Baudelaire. Foram outros autores que trabalharam com esse Oriente meio enigmático, né, tanto Kafka quanto Yeats quanto a Else, cada um de um gênero, de uma forma, com uma abordagem diferente, mas todas abordagens mais contemporâneas, né? O romance do Bartol, ele é muito mais próximo de um
romance realista, de um romance histórico do final do século XIX. Tanto que a reconstituição histórica é bastante bem feita, né? Muito detalhada. Os personagens como o Burzug, o Mit, que eu mencionei, que foi um dos líderes ismaelitas e de Alamut, ele é um personagem aqui, com as características dele. O Hassan Saba, né, o Sayaduna, o velho louco da montanha, também tem todas as características. Ele vai agregar algumas, eu já vou chegar nesse ponto. Ele mata um filho por ter desafiado um oficial, né? Ele manda as filhas trabalharem para sobreviver. Ou seja, várias características, né, dos personagens históricos está muito bem reconstruída. E toda também as intrigas palacianas das cortes seljúcidas, né, que eram as cortes do Irã, desse período ali do estabelecimento, né, desse emirado ismaelita, em Alamut e outras fortalezas do centro do Irã. Tudo é muito bem feito, muito bem situado. É uma pequena aula de história do Oriente Próximo. Alguns autores estudiosos, na pesquisa que eu fiz, pouquíssimas resenhas, né, mas alguns estudiosos eles falavam sobre a questão do orientalismo. De fato existe, óbvio, mas é aquela perspectiva diferenciada, né, digamos assim. É diferente de um Rudyard Kipling, né? A gente está falando de um escritor esloveno, não é, da periferia do Império Austro-Húngaro, escrevendo sobre uma dominação, uma luta por libertação de uma dominação. Então, digamos assim, faz tanto sentido quanto um árabe mesmo escrever, talvez mais até. Só um iraniano escrevendo talvez fizesse o mesmo sentido. E aí entramos no conteúdo do livro. Como eu falei, a estrutura do livro ela é meio conservadora. Então você inicialmente parece que vai acompanhar um narrador onisciente focado em dois personagens que são meio que o explicativo do universo. Uma das Uris, né, das escravas sexuais ali nos jardins do Sayaduna, e o outro um Fedain, né? Ele acabou de entrar como noviço. Mas ele logo abandona essa estrutura e passa o narrador onisciente a acompanhar outros movimentos. E aí fica muito mais interessante, mas isso já foi quase 200 páginas, que o livro é bem longo. E é justamente lá pelas 200 e poucas, pela metade do livro, que começa a realmente ficar interessante. E aqui o livro só mostra o momento mais glorioso do grupo ismaelita, que era durante a vida do Saba, né? Essa declínio que eu falei e posterior destruição nas mãos dos tártaro-mongóis da Horda de Ouro, como era chamada a Horda de Ulago, isso não tem aqui. Mas o que tem então de tão interessante? É exatamente as ideias do Sayaduna, né, do Saba, Hassan Saba. Porque assim, como eu mencionei, muita coisa foi escrita, né? O Hassan Saba e os outros, digamos assim, do grupo ismaelita central ali, dos Fedain, eram indivíduos com uma relativa erudição e tinham interesse realmente em conhecimento. Então a biblioteca de Alamut era uma biblioteca de respeito no mundo ali oriental, especialmente no Irã. E a destruição foi sentida. Isso até pelos próprios seljúcidas remanescentes, historiadores que historiaram, né, a destruição, eles sentem isso, mesmo xingando os ismaelitas e tal. Então, sem essa biblioteca, para tentar entender o pensamento desses ismaelitas da época, o que o Bartol faz? Ele utiliza o niilismo político, que era uma moeda forte, como eu falei, né? Ele foi migrando do anarquismo para os nacionalismos e chegou ao fascismo, né? Então, o niilismo político ele se tornou uma ideia de tomada de poder a todo custo, que é, no fim das contas, a concepção básica do fascismo, né? O fascismo, basta ver o Bolsonaro, a ideia é tomada de poder a todo custo, né? Mesmo contradizendo o próprio discurso, né? Não importa, importa o poder. E isso passa a ser representado pelo mote que, segundo Sayaduna, seria o Hassan Saba,
seria a essência do ismaelismo, que é o mote nada é verdadeiro, tudo é permitido, né? Que na verdade, como eu falei, era uma ideia que surgiu com Kirillov nos Demônios, e o Bartol ele transmuta, né? De fato, os ismaelitas têm uma doutrina com um certo misticismo. Lembra de longe os gnósticos no Ocidente. Não vou entrar muito nesse mérito, porque é um discurso daí eu teria que analisar alguma obra de teologia islâmica, né? Não é o caso aqui. Mas esse misticismo facilitava essas concepções até lendárias, né? Não dentro dos termos realmente doutrinários do ismaelismo, dessas concepções como aqui o Bartol incute, né? Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então, o que acontece? Como ele se baseia nessa ideia, não é? Você manipular uma pessoa e levar a acreditar através do uso de entorpecentes e misturado com essa, não é, sobrecarga, né? No sentido de um lado os entorpecentes, do outro as jovens mulheres escravas sexuais. Você levar um jovem nesse caminho e viciá-lo, né, nessas possibilidades, né, isso evidentemente trazia a quebra da vontade desse jovem e um estado de submissão absoluto, né? E é interessante que esse é o ponto, porque o que o Hassan Saba faz? No livro ele é caracterizado como uma pessoa muito erudita, até muito mais do que ele seria, né? Que tem contato teve, né? Estudou com Omar Khayyam, com o poeta, né? O que acontece? Ele expõe isso. E esses longos diálogos, com certo sabor até quase socrático, né? Em que ele expõe como é que ele montou essa estrutura, isso é que dá sabor ao livro, né? E é a pura exposição do niilismo político, né? O niilismo político, então, é essa organização social em que o poder ele é necessário de todas as maneiras, porque uma vez no poder, né? Por exemplo, uma segunda eleição, uma reeleição, você não sai mais dele. Você marca o poder. Mesmo, né, no caso do Brasil a gente viu isso, mesmo derrotado você marca, ou nos Estados Unidos também, né? Você marcou o poder, mas se você não é derrotado, você não sai mais dele, né? Então, aquela concepção anarquista, ela foi migrando, ela foi, digamos assim, foi adaptada por um viés nacionalista, e quando ela chegou no fascismo, ela se tornou uma ideologia de tomada do poder em termos absolutos, né? É só isso que conta. E é interessante porque o Bartol parece que era simpatizante de grupos fascistas, né? Na juventude. Enfim, alguns anos antes. E, então, tem muito a ver, né? Então, assim, eu recomendo muito a leitura do Alamut. É um romance longo, não é difícil. É necessário entrar um pouco no clima, entrar um pouco no jogo do romance. Mas uma vez isso acontece, parece que você está lendo uma descrição da sociedade atual, né? Da sociedade brasileira, onde as pessoas elas são alimentadas por mitos, por contos de fada, né? Como fala o Hassan Saba, e transforma esses contos de fada em projetos políticos grandiosos, né? Em coisas grandiosas, né? No caso, eles ainda usavam um entorpecente, uma droga, que era o haxixe, né? Que é o Zap, é algo bem mais simples. Mas vale a pena a leitura desse livro. Uma pena que ele só foi recuperado como um implemento de jogo, né? Ele está na base do Assassin's Creed, me parece. Não o livro em si, mas alguns elementos da mitologia que ele estabelece. E do RPG A Máscara, Vampira Máscara. Uma pena, porque é um livro realmente brilhante e atualíssimo, até mais do que dos autores mais vanguardistas que eu mencionei no início, porque ele conseguiu perceber qual seria a projeção, para onde iria o niilismo político depois do fascismo e da destruição da guerra, e é o que a gente tem hoje, né?
aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, em vários lugares do mundo. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.